Falando de História. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá! Este episódio é especial. Desta vez não iremos falar sobre um tema da história mundial ou da história de Portugal, mas decidimos falar de um livro concreto. Um livro, aliás, publicado este mês de maio de 2021. Factos Escondidos da História de Portugal, por José Gomes Ferreira e publicado pela Oficina do Livro. Ora, José Gomes Ferreira é, como sabe, jornalista, diretor adjunto de informação da SIC, do canal de televisão, não tem qualquer formação em História e admite isso logo no início do livro. Aliás, ele especifica na introdução que, e cito, não é um livro de História, é um livro de política, ou melhor, um livro sobre as opções políticas erradas que temos seguido no tratamento que damos à história de Portugal e sobre aquelas que devíamos seguir para perceber como foi realmente o nosso verdadeiro passado, de forma a podermos ensiná-lo corretamente aos nossos filhos e netos. E isto levanta-nos logo uma série de problemas, porque ele afirma que não é um livro de história, mas tenta vendê-lo como tal. Até o próprio texto da contracapa diz que é um livro que, e cito o texto da contracapa, obriga a repensar a história. Pois, e acaba por ser uma das principais fragilidades deste livro. É a insistência numa alegada oposição entre uma história oficial, é esse o termo utilizado pelo autor, e uma história não oficial, de que, claro, José Gomes Ferreira faz parte. Claro. E para o autor, todos os historiadores, nós incluídos, não é? Ou todas as pessoas com um mínimo de formação na área da história, que investigam e publicam sobre assuntos históricos, seguem uma cartilha oficial. Ou seja, somos obrigados a omitir informação, a deturpar factos, e tudo isto atrasa conhecimento da história de Portugal. Tudo isto, claro, porque se os historiadores se atreverem a inovar, não seguindo a cartilha, ou a alegada cartilha, perdem o financiamento público. Quer dizer, em Portugal não existe uma história dita oficial. Começamos logo por aí. Já houve em tempos, desde logo durante o Estado Novo, uma altura em que, como é óbvio, como sabemos, uma publicação que se desviasse daquilo que era tido por aceitável era imediatamente banida, era censurada. Obviamente, claro. E claro, também sabemos que não faltaram autores saneados das universidades e mesmo duramente interrogados e presos por aquilo que escreveram. Basta lembrar os casos relativamente conhecidos de Vitorino Magalhães Godinho e António Borges Coelho, cujas obras nos passados anos 50 e 60 foram censuradas precisamente por apresentarem visões inovadoras da história de Portugal. E, portanto, hoje em dia é absolutamente absurdo falar de história oficial. E, claro, também temos outro lado que é José Gomes Ferreira apelida de história não oficial livros que não têm qualquer fundamentação, não têm uma metodologia clara. As mais das vezes são compilações de teorias rocambolescas sobre templários, sobre os descobrimentos, entre outras coisas. Pois, e isso leva, lá está, a um problema na própria metodologia que ele supostamente emprega. Pois, que é mais uma falta de metodologia. Quer dizer, não há uma análise profunda das fontes, não há uma análise comparada. É tudo tomado ao pé da letra, como se tudo o que está escrito fosse a mais pura das verdades e não precisasse de ser avaliado criticamente. José Gomes Ferreira assume logo no início que recorreu muito à internet e muitas páginas avulsas e à Wikipédia. Quer dizer, convém lembrar que nem tudo o que está na internet é verdade. Nem todas as páginas online são iguais, nem têm o mesmo mérito. Não há comparação possível, por exemplo, entre a informação apresentada na Wikipédia ou aquela que está disponível num site institucional, portanto, oficial, não é? Onde é revista e analisada por especialistas e entre estes sites, por exemplo, destacamos a Biblioteca Nacional ou a Torre do Tombo. E claro, além da internet, o autor também cita uma meia dúzia de livros que claramente tinha à mão. E apenas 2 ou 3 são de historiadores mais conceituados. E acaba por colher, sobretudo, informações que confirmam as suas próprias ideias, ignorando aquelas que lhe fazem contraditório. No fundo, o autor procura, sobretudo, adaptar as fontes à teoria e não o inverso, que é o correto, que é adaptar a teoria às fontes. Pois, há realmente muito a dizer sobre o livro e por isso mesmo é que vamos tentar ser sintéticos. E isto é só uma seleção, enfim, do que é este livro. O livro em si está organizado em 4 partes e, respectivamente, em 11 capítulos, com dezenas de subcapítulos. Estamos a falar de 477 páginas em que o autor se propõe referir os grandes mistérios do período dos descobrimentos portugueses. E o problema começa logo aí, porque factos escondidos da história de Portugal, mas foca sobretudo nos séculos XV e XVI. Exatamente. Não há mais séculos, basicamente. A história de Portugal é só basicamente aquilo. Mas vamos começar então. O primeiro capítulo é sobre, e este é o título do capítulo, a pré-descoberta da América pelos portugueses. Bom, aqui o autor parte sobretudo de deduções, de ideias soltas sobre alguma cartografia, mapas do século XV, nomeadamente. Menciona, por exemplo, o mapa de Pisigando, de 1424, o chamado mapa de Colombo, que é da década de 1490, o mapa de Waldseemüller, de 1507, enfim, entre outra cartografia. Cita ainda o livro de um escritor americano, um John
John D. Irony, que sustenta a tese da descoberta portuguesa da América e de onde retira, aliás, muitas ideias. E esta é uma questão muito importante, é que praticamente todas as ideias e as teorias de José Gomes Ferreira não são novas, pelo contrário, já foram sustentadas, como o próprio admite, aliás, por outras pessoas, e é onde ele se baseia. E muito do que ele diz sobre este tema e outros é sustentado na velha ideia da política do sigilo, isto é, de que todas as fontes e os dados sobre estas questões foram censuradas à própria época pela coroa portuguesa e que por isso não existem. Portanto, e sabemos ter existido realmente uma contenção, uma vigilância nas informações que eram transmitidas, mas há esta ideia que é completamente errada da existência de uma estrita política do sigilo neste período do século, sobretudo, XV e XVI. Exatamente isto leva-nos a uma pergunta muito simples, que é: se existiu realmente uma política de sigilo tão eficiente como o autor defende, como é que temos tantos mapas e roteiros náuticos? Como é que tantos saíram de Portugal? Claro, claro. O facto é que, mais à frente, noutro capítulo, o autor vai argumentar que esses mapas, aqueles que chegaram até nós, são todos ferramentas de propaganda, deliberadamente adulterados, contendo erros geográficos para enganar os inimigos da coroa, o que, obviamente, não faz sentido. E, aliás, esta teoria do sigilo nos descobrimentos foi desmontada há décadas. Não se pode fazer história apenas com vazios documentais. Estes não são só por si prova. Mas repare-se como, no final deste mesmo primeiro capítulo, o autor acaba por citar um estudo de João Paulo Oliveira Costa, que é um historiador conhecido, professor na Universidade Nova de Lisboa. E é um artigo sobre a doação das Ilhas Atlânticas no século XV. Mas depois opta por não seguir as conclusões deste próprio artigo académico. Opta por seguir as suas próprias conclusões. E, aliás, ele cita esse livro onde o João Paulo Oliveira Costa publica esse artigo e não usa, ou pelo menos não cita explicitamente, mais nenhum estudo deste autor, o que revela, obviamente, uma escolha muito seletiva da bibliografia. E isto leva-nos ao capítulo 2, que é sobre a Terra Nova e o Canadá, que tem exatamente a mesma linha. Peguem dados históricos conhecidos sobre as viagens dos cortes reais pelo Atlântico, alguns dados cartográficos, e dá por provado que os portugueses chegaram ao Canadá e que, aliás, a palavra Canadá tem origem portuguesa, na Quinta da Canada, em Tavira, que era precisamente de onde o João Corte Real era natural, que advém da própria palavra portuguesa Canada. Enfim, isto não tem qualquer sustento documental. E no fim ele afirma que, e isto eu vou citar, portanto, diretamente do livro, embora na sua maioria pagos pelos contribuintes, os historiadores oficiais portugueses não mostram o mínimo interesse em aprofundar os conhecimentos sobre este período menos conhecido da história de Portugal, sobre a descoberta e o domínio português dos bancos de bacalhau da Terra Nova e das costas do atual território do Canadá e da Groenlândia durante mais de 100 anos. Fim de citação. E este é o maior problema deste livro, é que José Gomes Ferreira só consultou a bibliografia que quis e que lhe interessou. Na realidade, a historiografia portuguesa não toca atualmente nestes assuntos porque não há quase nada a acrescentar ao que já foi escrito. E o ponto é simples, não há documentação escrita que sustente a ideia da chegada portuguesa às Américas antes de Colombo. Há indícios, e há apenas indícios. E com isso não se pode afirmar categoricamente nada, mas não passa de indícios. E depois do Canadá vai continuar nas Américas, mas descer, vai para o Brasil. Exatamente, portanto vamos no terceiro capítulo, mas o primeiro foi sobre as Américas no geral, o segundo sobre o Canadá e então o terceiro chegamos ao Brasil e que segue, portanto, a mesma linha dos anteriores, mas adaptando sobre a descoberta do Brasil antes da viagem de Pedro Álvares Cabral. Bom, sobre isso a gente não se vai debruçar aqui muito, até porque já temos um episódio do nosso podcast sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, contudo vamos destacar aqui só alguns pontos. O autor pega realmente em alguns autores clássicos e respeitados, como Joaquim Bem Saúde, Luciano Pereira da Silva, mas acaba por sustentar afirmações a partir de artigos completamente desatualizados, como por exemplo um que ele cita de Jordão de Freitas, publicado em 1926 na revista Lusitânia, que aliás está online na Hemeroteca de Lisboa, onde foi provavelmente onde ele o viu, ou um artigo de Faria e Maia de 1934 da revista A Terra, que também está online, e portanto o autor reúne uma série de ideias gerais que, voltamos a frisar, não têm sustento nas fontes, mas insiste persistentemente sempre nessa ideia. E ele chega a dizer que, e cito, na minha opinião, é de uma teimosia inexplicável os historiadores portugueses não valorizarem devidamente as provas dos documentos citados e a informação contida nos mapas daquela época, insistindo na necessidade de se encontrarem provas documentais diretas, escritas como a única forma de escrever a verdadeira história daquela época e provar as descobertas referidas. Infelizmente é assim que a história funciona, com o confronto de fontes, com hipóteses Exato. que têm de ser sustentadas com documentos da época. Claro. É como já disse, o autor procura consistentemente adaptar as fontes à teoria. E não é assim que isto funciona.
Claro, claro. E já para nem falar dos erros factuais. Veja-se ainda, no subcapítulo 3.4, intitulado O Mistério do Pau-Brasil, José Gomes Ferreira teoriza, com base numa obra de um jornalista inglês, o Martin Page, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil na segunda metade do século XV e que, através de bases estabelecidas secretamente, levavam logo pau-brasil para a Europa. Isto porque, e cito, porque a árvore só crescia no litoral do Brasil. Quer dizer, isto é completamente absurdo. O pau-brasil era conhecido na Europa bem antes da chegada ao Brasil, mas porque vinha de outras paragens, nomeadamente do Índico, e não destas paragens alegadamente secretas. Ele obviamente depois aproveita outros factos, como por exemplo o mapa de Andrea Bianco de 1448, que é um mapa conhecido, onde aparece uma referência a uma ixola autêntica ao largo do continente africano, e dizendo o que outros também já disseram, que esta ixola autêntica seria precisamente o Brasil. Bom, o argumento já foi desmontado por vários historiadores sobre a credibilidade desta anotação e sobre o que queria dizer. E é preciso sempre lembrar que o Atlântico medieval é um espaço mítico, povoado de ilhas fantasiosas na cartografia medieval. Por isso é mais do que normal que estas referências surjam, mas sem referências concretas a qualquer terra. E, obviamente, ele acaba por falar no Tratado de Tordesilhas, sobre a linha de demarcação que foi estendida para o oeste, mas nós já explicámos no episódio sobre o Brasil que, na realidade, o mais certo é que se tratava de assegurar a navegação no Atlântico Sul. Claro que poderá ter havido expedições de reconhecimento, mas mais uma vez não temos dados concretos e por isso não podemos ser categóricos nisso. E os historiadores têm mostrado isso, têm realmente mostrado que muito provavelmente houve expedições, mas não há certezas nisso. E depois, claro, destas teorias sem fundamentação sobre as Américas, prossegue para o outro lado do mundo e, concretamente, para a Austrália. Exatamente. Portanto, para compor este ramalhete das descobertas portuguesas, só nos faltava a Austrália. O José Gomes Ferreira segue de perto o livro Para Além do Capricórnio, que é um livro de um jornalista australiano, o Peter Trickett, publicado em 2007. Infelizmente, o livro está pejado de erros factuais e que retiram muito da credibilidade dos dados revelados. Além disso, grande parte da tese baseia sobretudo nos mapas franceses de Dieppe, nomeadamente o Atlas Valar. Ora bem, estes mapas franceses têm uma raiz portuguesa, e nós sabemos isso, ou seja, é conhecimento português que chegou à França e que depois foi copiado, simplesmente acabou por não ser até atualizado, porque não tinham acesso, enfim, aos novos dados que os portugueses iam arrolando, mas para sermos muito sintéticos quanto a esta questão, depois da saída deste livro do Peter Trickett, que o José Gomes Ferreira utiliza para este capítulo, depois da saída deste livro foi organizado um colóquio da qual resultou um livro com uma série de estudos chamados precisamente Portugueses na Austrália, as primeiras viagens, coordenado por Carlota Simões e Francisco Contente Domingos. Dentro deste livro destacamos o estudo de Luís Filipe de Mas, que desmonta completamente a ideia da expedição de Cristóvão de Mendonça como o grande descobridor da Austrália na década de 1520. O que ele afirma, Luís Filipe de Mas, tal como outros historiadores já fizeram, é que muito provavelmente os portugueses chegaram realmente à Austrália em vários momentos diferentes e sobretudo em viagens de mercadores, porque isto há sobretudo a importância das rotas locais, mas nunca chegaram a fixar um povoamento e a ter interesse pelo território e portanto é impossível datar ou dizer quem chegou lá primeiro, até porque, não esqueçamos, toda aquela região da Ásia já era navegada muito antes dos portugueses, por exemplo, por mercadores chineses, portanto até se pode dizer que muito antes dos portugueses até chegaram os chineses. Pois, não é? provavelmente. Infelizmente, José Gomes Ferreira diz que os historiadores portugueses não estudam este assunto, o que é mentira, e o mais lastimável é que este livro sobre os portugueses na Austrália, publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra, está disponível gratuitamente online, ou seja, poderia ter sido consultado pelo autor, evitando este tipo de afirmações deste género. E da Oceania acabamos por saltar para o reino dos pinguins, a Antártida. Pois, esse então é mesmo a joia da coroa. É o quinto capítulo e que é muito curto e chama-se Se Mais Mundo Houver, o Lusitano Lá Chegara. Destacamos aqui o capítulo que se chama A Antártida foi avistada pelos portugueses? Ponto de interrogação. E apesar das supostas evidências que José Gomes Ferreira arrola, como a menção de Camões ao Antártico Polo, estas não comprovam nada de nada. Aquilo que Camões alude é, obviamente, à Terra Austral. E o que é a Terra Austral? É a ideia clássica, aliás, que vem precisamente muito explícito na Bíblia, de que o mundo era rodeado por uma cercadura de terra a toda a volta. E o José Gomes Ferreira cita muitas vezes, por exemplo, o Duarte Pacheco Pereira, que é um grande navegador daquele tempo, que tem uma obra chamada Esmeralda Situ Orbis, que descreve precisamente as suas viagens de reconhecimento das terras, e apesar de um grande avanço nos conhecimentos, o Duarte Pacheco Pereira explicita esta ideia de que o mundo é cercado por esta bordadura, tal como mostrou nos seus estudos Francisco Contente Domingos. Portanto, isto é mais do que conhecido para a historiografia portuguesa. E não contente com atribuir a descoberta da Antártida aos portugueses, acaba por também começar por falar da Califórnia.
Sim, sim, é outra questão ainda mencionada, quer dizer, baseado num blog, numa página da internet que uma pessoa pode consultar, mas que não indica qualquer fonte histórica, ele afirma precisamente que a Califórnia, reconhecida pelo português João Cabrilho ao serviço de Espanha, isso é um dado sabido, portanto seria natural da Ribeira da Califórnia, em Sesimbra, e que por isso deu esse nome ao local, o que, mais uma vez, não tem qualquer fonte que comprove esta ideia. Mas com esta teoria da Califórnia, que eu desconhecia completamente, passamos para outras mais famosas, desde logo as teorias relacionadas com, quem não senão ele, Cristóvão Colombo. Dentro desta mexórdia de temáticas que ele aborda no seu livro, obviamente não podia faltar o capítulo 6 sobre Cristóvão Colombo ao serviço do rei português. E vamos dizer já aqui que tratamos a personagem por Colombo, porque é a forma portuguesa do seu nome, sem qualquer problema, o que não invalida que ele aparecesse como Colón na documentação espanhola. Bom, este capítulo tem tudo o que há de melhor na história do Colombo, agente secreto de Dom João II, obviamente, como não poderia deixar de ser. Claro. Não temos, obviamente, aqui tempo de dissecar aqui este capítulo a fundo, porque levaria um episódio inteiro, mas, novamente, destacamos só algumas partes. José Gomes Ferreira não embarca muito na ideia do Colombo português, porque defende, na realidade, que se trata de duas pessoas diferentes. O Colombo genovês e o navegador ao serviço, lá está, ao serviço secreto de Dom João II. E chega a um ponto em que afirma o seguinte, e cito novamente: falta na nossa história de Portugal o estudo aprofundado e o relato fiel e pormenorizado dos anos que Colón comprovadamente passou no nosso país. Mais uma vez, para termos uma ideia objetiva do que foram esses anos, temos de recorrer ao estrangeiro. Fim de citação. Bom, mais uma vez, José Gomes Ferreira queixa-se, mas na realidade ignora completamente a historiografia portuguesa. Ignora nomes como Luís de Albuquerque ou Henrique Leitão, que estudaram aprofundadamente a questão da ciência neste período, ou ainda Francisco Contente Domingos, que em 1990 publicou um artigo, disponível online, aliás, basta pesquisar no Google que aparece logo, chamado Colombo e a Política do Sigilo. Ignora também seletivamente José Manuel Garcia, que tem um pequeno livro sobre Dom João II versus Colombo, duas estratégias divergentes na busca das Índias, mas ele próprio conhece o autor José Manuel Garcia porque cita vários estudos deles, mas curiosamente não cita este estudo porque não interessa, e ignora os recentes artigos de Luís Filipe Mas a desmontar a ideia do Colombo português, publicados na revista Anais de História da Alemar, que estão disponíveis gratuitamente online. Ao invés disto tudo, prefere usar um livro de 1993 de Rebecca Katz, uma investigadora americana, chamada Cristóvão Colombo e os Portugueses. Ora, isto mostra também que José Gomes Ferreira ignorou, por exemplo, o livro de Alfredo Pinheiro Marques, de 1992, publicado pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda, chamado Portugal e o Descobrimento Europeu da América, Cristóvão Colombo e os Portugueses, que, aliás, é um livro realmente inovador, em 1992, por abordar esta temática e por mostrar, à época, aquilo que se sabia. E que, aliás, até se diz que a própria Rebecca Katz acabou por plagiar parte do conteúdo no livro que ele próprio cita. Ora, o que José Gomes Ferreira diz e argumenta fortemente é que nenhum historiador reconhece que a formação de Colombo, em termos de navegação, foi feita em Portugal, o que é mais pura das invenções. Todos os historiadores que escrevem sobre o período e que escrevem sobre Colombo sabem e afirmam isso, portanto, ao contrário do que ele diz. Mas pouco do que podemos dizer adiantará alguma coisa, porque na realidade José Gomes Ferreira tem as suas ideias fixas e mostra-as bem quando diz que, e cito, Colón era sobretudo um grande europeu, um europeu do sul, dos países que agora são apontados como financeiramente menos disciplinados, mas repletos de história e de cultura. É assim nosso dever honrar a sua memória como português em conhecimento e cultura. Fim de citação. E esta afirmação diz tudo sobre a concepção que o autor tem de história. Portanto, a história laudatória, comemorativa. Um dos últimos pontos deste capítulo 6 pega nos Lusíadas de Camões e na estrofe 138 do canto 10º, que é sobre Magalhães, declaradamente sobre Fernão de Magalhães, e, infelizmente, como outros também já fizeram, consegue deturpar completamente o seu sentido e interpretar que é uma menção velada ao Colombo português. O claro, não se percebe como é que Camões poderia deixar uma mensagem secreta no seu poema épico se a política do sigilo funcionava tão bem quanto o José Gomes Ferreira nos faz crer, não é? Pois, claro. E esta tónica sobre segredos, agentes secretos e tudo mais continua no capítulo 7, intitulado precisamente Os Segredos e a Propaganda da Casa Real de Portugal. Ora bem, em traços genéricos, o autor defende que os mapas mundi e planisférios produzidos a partir do ano 1500 e que chegaram até nós são, sem exceção alguma, ferramentas de propaganda, que contêm precisões e erros deliberados. Ora, os mapas reais teriam, claro, sido destruídos ao longo dos séculos, ora por desastres naturais, ora para, claro, preservar os segredos da coroa.
José Gomes Ferreira utiliza vários mapas, como o Planisfério de Cantim de 1502 ou o Atlas Miller de 1519, para fundamentar as suas afirmações de que, por exemplo, a ausência de representação da costa da América Central ou a colocação do Canadá numa posição que hoje nos parece estranha eram as formas encontradas pelos cartógrafos ao serviço do Manuel I para enganar castelhanos, franceses e ingleses. Quer dizer, este tipo de lógica, que garante que os erros e imprecisões não são acidentais, pode levar-nos muito longe. Nos vários mapas da época, inclusive aqueles citados pelo autor, as representações da Escandinávia, por exemplo, são muito pouco condizentes com a realidade. Haveria também, neste caso, manipulação da informação real? Claro que não. A resposta é simples. Há erros, há imprecisões e, à medida que o conhecimento geográfico mundial vai crescendo, os mapas vão melhorando. Claro. E, já agora, diga-se de passagem que José Gomes Ferreira, que gosta tanto de usar sites da internet e baseia-se muito no site myoldmaps.com, que é um site meritório porque desenvolve temáticas sobre mapas e é feito por um investigador independente, mas tanto quanto sabemos sem informação em história. E em vez deste site recomendo a utilização da base de dados online Medea Chart, um projeto do Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia, que aliás é financiado pela União Europeia e coordenado por Joaquim Alves Gaspar. Quer dizer, este site é grosso modo uma compilação de toda a produção cartográfica deste período. Eu aliás visitei-o várias vezes ao longo da preparação deste episódio e não só os mapas são muito interessantes, como a informação científica em anexo está bastante atualizada. E estas divagações sobre mapas segue precisamente para uma abordagem das viagens secretas. Claro que tem que se falar de viagens secretas. Concretamente, defende que entre 1488 e 1498 ocorreram várias viagens dos portugueses ao Índico para preparar a viagem de Vasco da Gama. Estas viagens tinham por objetivo, obviamente, estudar correntes, ventos, geografia e por aí fora. Tudo isto seguindo um estudo de Armando Cortesão, intitulado O Mistério de Vasco da Gama, publicado em 1973, e que já foi muitíssimo contestado pelos historiadores. Ora, segundo José Gomes Ferreira, e aqui vou citar, políticos e historiadores portugueses ainda hoje não querem contar-nos toda a verdade sobre a expansão marítima portuguesa, seja por falta de vontade de rever os manuais, seja por alguma outra intenção deliberada. Palavras fortes, não é? Sem dúvida, mas desprovidas de qualquer sentido ou fundamentação. Até porque nós temos a mínima humildade de reconhecer que não fazemos ideia do que é a verdade absoluta. Tudo o que conhecemos daquele período é um pálido reflexo do que seria a realidade. Aliás, é uma reconstituição da realidade histórica dentro daquilo que conseguimos fazer com as fontes que conhecemos. Exatamente. E aliás, este período, entre 1488 e 1498, corresponde a um hiato das viagens de exploração ao longo da costa africana e ao Índico. Porquê? Porque simplesmente os monarcas Dom João II e mais tarde Dom Manuel I tinham muito mais assuntos e muitos deles urgentes com que lidar. Tinham, por exemplo, a crise sucessória do final do reinado de Dom João II, depois da morte do príncipe Dom Afonso em 1491, a questão do casamento de Dom Manuel I, relacionado também com a questão da expulsão dos judeus e muçulmanos, ou a tentativa de Dom João II estabelecer uma fortaleza em Marrocos. Quer dizer, todos estes problemas tinham que ser resolvidos e eram muito mais urgentes do que viagens de exploração. Claro. E além disso, diga-se também que, se tivessem de facto existido viagens secretas ao Índico, então a viagem de Vasco da Gama não teria passado por metade dos problemas que passou. Problemas esses levantados pelo desconhecimento das correntes, dos ventos, ou completo e total desconhecimento sobre a geografia política do Índico, tanto na costa oriental africana como na própria Índia. Quer dizer, essas dificuldades acabaram por levar à morte de dezenas de tripulantes na longuíssima viagem de 1497-99. Claro. E depois deste 7º capítulo, passamos ao 8º capítulo, e não bastava o Colombo, agente português, chega-nos o Magalhães, que é um agente duplo. Portanto, o capítulo 8, chamado A Viagem de Fernando de Magalhães, foi um negócio entre dois reis ibéricos. Bom, resumindo a teoria de José Gomes Ferreira, que é aliás apoiada num livro de dois engenheiros, José e António Matos e Silva, é que a viagem de Magalhães foi na realidade combinada entre Dom Manuel I e Carlos V, em segredo, e que por sua vez Magalhães tinha um acordo secreto com Dom Manuel para levar a armada às Filipinas, para que Castela ficasse com as Filipinas e não com as Molucas. Bom, isto realmente não tem a mais pálida a sustentação documental. E sobre isto remetemos, claro, para o nosso episódio do podcast sobre a viagem de Magalhães. Destacamos aqui, por exemplo, quando o autor se diz muito admirado que era impossível Fernando Magalhães ter descoberto e feito logo o mapeamento do estreito, que depois haveria de ganhar o nome dele, o Estreito de Magalhães. Isto porque, segundo ele, esse estreito já aparece nos mapas anteriores a esta viagem. Mas, na realidade, esse limite sul da América, que surge nos mapas da época, é o Rio da Prata, que se pensava ser o limite entre a Terra Austral e
e o novo território. O mapeamento que José Gomes Ferreira fala não foi feito por Magalhães, mas nas décadas seguintes. E prova disso é o livro recente que saiu ano passado, de José Maria Moredo de Madrid e Henrique Leitão, chamado Atravessando a Porta do Pacífico, Roteiros e Relatos da Travessia do Estreito de Magalhães 1520-1620, e que faz basicamente um estudo e publica a documentação sobre mais de 20 expedições que passaram pelo Estreito e que realmente fizeram esse mapeamento, porque não era conhecido. Diga-se também que o autor cita, por exemplo, a melhor edição que se conhece da relação do Pigafetta, da Viagem de Magalhães, que é uma edição francesa, da editora Chondenha, mas que, no entanto, ignora olimpicamente os estudos que aí existem. Mesma coisa sobre a biografia de José Manuel Garcia, sobre Magalhães, que ele também usa e cita, mas que, não concordando, não consegue contra-argumentar, obviamente, com fontes. E sejamos francos, a ideia de que Portugal teria ajudado Castela e Carlos V a chegar ao Pacífico e aos mercados asiáticos não tem qualquer sentido, nem sequer tem qualquer lógica do ponto de vista comercial. Basta pensar que a viagem de Magalhães desencadeou um problema diplomático que só se viu resolvido em 1529 no Tratado de Saragoça, quando Dom João III acabou por comprar os direitos de posse das Molucas. Mas para José Gomes Ferreira isso não vale nada, porque as negociações então deviam ser só para fazer de conta. Claro. O autor diz que o dinheiro que Dom João III tinha de pagar não foi pago porque Carlos V devia dinheiro ao rei português por causa do empréstimo, então ficou ela por ela. O que é a mais pura das invenções, porque nós temos fontes que mostram Carlos V que só o aceitou assinar porque precisava urgentemente de dinheiro para financiar as suas campanhas militares na Europa. De Colombo e Magalhães passamos para divagações sobre templários e sobre Marrocos. O capítulo 9 chama-se Um Plano Geoestratégico chamado Portugal, o que só por si é bastante esclarecedor quanto ao conteúdo, não é? Claro. Vale a pena citar mais uma vez o autor. Afinal, de onde veio o nome Portugal? Existem diferentes teorias, algumas que proliferam na internet, que tentam encontrar uma explicação para o nome do nosso país. Contudo, não parece haver para já consenso quanto à sua origem. Fim de citação. Quer dizer, como já dissemos, nem tudo o que se encontra na internet é verdade. Começamos por aí. Simplesmente não é verdade que não haja consenso entre a comunidade científica sobre o nome de Portugal, que, como sabemos, tem origem no termo Portucale, nome dado à cidade do Porto desde pelo menos o século V, e que no século IX acabou por dar nome ao condado portucalense. Quer dizer, esta informação também se encontra disponível gratuitamente online, em artigos do arqueólogo Jorge de Alarcão. Mas, claramente, não foram consultados pelo autor, que, em vez disso, prefere usar um livro intitulado Portugal, a Primeira Nação Templária. Quer dizer, um livro com um título deste é como algodão, não engana. Por outro lado, o autor vai abordar várias teorias, sem o mínimo fundamento, não é? Como é costume, que ligam os templários à fundação do reino português no século XII, garantindo mesmo que o nome dado ao reino seria, e pasme-se com isto, Portugal. Ora, este nome tem origem na leitura muito errada mesmo de um selo régio de Dom Afonso Henriques. A chave de leitura oferecida por José Gomes Ferreira obriga à repetição das letras que se encontram na mesma linha. Daí haver uma repetição do R, não é? Portugal. Porém, e eu fiz este exercício, se seguirmos fielmente este método, esta chave de leitura oferecida, temos também de repetir o P, que se encontra na mesma linha que o R. Portanto, daí não temos Portugal, mas Portpogral. Obviamente que este nome não faz sentido algum, aliás, nenhum deles faz, não é? Mas Portpogral não encaixa na teoria oferecida pelo autor, daí ser ignorado. Não houve qualquer plano templário para fundar um reino chamado Portugal. A Ordem do Templo não tinha interesse em procurar o Santo Graal e não, a Ordem não foi fundada em Portugal como defende o autor. Uma vez mais, sem qualquer documentação que o comprove. Sobre a Ordem do Templo, também aproveito para remeter para o episódio que lhe dedicámos no nosso podcast, para não perdermos demasiado tempo e porque ainda há outros assuntos a tratar. Exato, e porque dos templários saltamos para Marrocos. Sim, o capítulo dá um salto cronológico de vários séculos e procede a uma abordagem do processo de expansão portuguesa em Marrocos. O autor começa, como tem sido costume, por referir que os historiadores e o poder político têm ocultado este processo expansionista, porque é necessário recorrer aos célebres autores estrangeiros para falar sobre este assunto. Uma vez mais, isto não é verdade. Basta lembrar que em 2015, por ocasião dos 600 anos da conquista de Ceuta, foram publicados dezenas de estudos, entre artigos e livros, sobre este assunto, dos quais alguns podem ser encontrados online também em acesso aberto. Por outro lado, o Instituto Camões disponibiliza online, há uma série de anos até, uma obra de síntese essencial sobre este tema, Os Portugueses em Marrocos, do historiador António Dias Farinha, um dos maiores especialistas na área. E a consulta destas obras acabou por fazer muita falta ao autor, pois esta parte do capítulo também está pejada de erros factuais. Por exemplo, e um dos mais gritantes, é quando o autor fala sobre o chamado desastre de Tânger, ocorrido em 1437, mas afirma que aconteceu em Arzila, o que não faz sentido a nível nenhum. O desastre de Tânger acontecer em Arzila não faz sentido. Por outro lado, a forma absolutamente leviana como trata o tema da cruzada não contribui em absolutamente nada para o rigor histórico do capítulo. E, como se nada disto chegasse, a ligação que o autor faz entre a expansão em Marrocos e as viagens à costa ocidental africana é artificial. Foi descredibilizada há várias décadas.
E, para terminar com chave de ouro este capítulo, vou citar uma vez mais o autor, porque as suas citações dizem muito sobre o livro. Alguns historiadores modernos, e sobretudo os políticos que têm o poder de legislar sobre a maneira como é ensinada e percebida a história de Portugal, têm o errado hábito de julgar o passado à luz dos padrões e dos valores modernos. Fim de citação. Frase curiosamente irónica esta. Claro. E daí então passamos para o capítulo 10 sobre também um dos grandes supostos enigmas da história de Portugal, que são os painéis de São Vicente. Os inescapáveis painéis de São Vicente. Quer dizer, um capítulo inteiro dedicado a esta obra de arte, a este retábulo, mas que tudo espremido dá mesmo muito pouco. Os painéis, como sabemos, estão atualmente a ser alvo de um complexo processo de restauro no Museu Nacional de Arte Antiga. E, aliás, este processo de restauro pode ser acompanhado tanto no local como online. Portanto, é um processo feito com toda a transparência. Como é óbvio, este não é o melhor meio para falar sobre obras de arte, muito menos sobre os painéis de São Vicente, porque vou abreviar muito este capítulo, até porque o episódio está a ficar muito longo. José Gomes Ferreira segue essencialmente as teorias do engenheiro Fernando Branco, num livro de 2017, curiosamente, do mesmo autor, responsável pela propagação de teorias sem fundamento sobre o Colombo português. Mais uma das teorias. Mais uma das teorias, não é? Quem se dedica a uma teoria tem pano para outras. Pois. Tudo o que é exposto neste capítulo não corresponde ao que observava no retábulo, ao contexto artístico ou sequer o contexto social da época. O autor garante que o retábulo, ao contrário de todas as evidências, representa a expedição fracassada a Tânger, ou talvez a Arzila, não sei, fiquei confuso, e a posterior prisão do infante Dom Fernando, que viria a falecer na masmorra de Fez. Também, já agora, a identificação que oferece das personagens não tem apoio documental. O Homem do Chapeirão, que é identificado pelo autor como sendo o infante Dom Pedro, e que a maior parte das pessoas conhece como retratando o infante Dom Henrique, é provavelmente o rei Dom Duarte, irmão de ambos. Quer dizer, por outro lado, tudo indica que o retábulo terá sido produzido na década de 1470 e não da de 1440, conforme indica o autor. A roupa, o armamento, tudo o que está representado levam a crer que é uma obra muito mais tardia. Mas sobre estes assuntos, aconselho, sem dúvida alguma, a obra mais fundamentada sobre os painéis, da autoria do falecido historiador de arte Dagoberto Markel, e que se chama O Retábulo de São Vicente da Sé de Lisboa e os Documentos. E como esta obra já não é fácil de aceder, porque é uma obra dos anos 80, aproveito para recomendar a leitura da série de textos dedicados a estes painéis, publicados pela equipa do Repensando a Idade Média na sua página de Facebook, e de resto vamos deixar os links para tudo isto na descrição. Sim. Mas depois dos painéis, acabamos por seguir para um capítulo final onde o autor conclui e faz um sumário de tudo o que defendeu ao longo do livro, não é? É o último capítulo, como disseste bem, é o capítulo 11, chamado Os Erros da História de Portugal. E o primeiro subcapítulo chama-se logo Só não vemos o que não queremos ver. O que na realidade é o contrário. José Gomes Ferreira só vê o que quer ver. Em 31 parágrafos, o autor resume basicamente o essencial do livro, e nomeadamente com várias frases cheias de significado, como por exemplo esta que passo a ler. Os descobrimentos portugueses resultaram de um plano que obedeceu a uma estratégia geopolítica de dimensão global que levou um punhado de monarcas, nobres e cavaleiros da Ordem de Cristo, herdeiros diretos da Ordem dos Templários, a ousar desafiar o poderio do mundo muçulmano, procurando cercá-lo numa tenaz de ferro e fogo entre a frente na África Ocidental e a retaguarda no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, com o objetivo último de reconquistar a simbólica cidade de Jerusalém com a ajuda do mítico rei cristão da Etiópia, Prestes João. Bom, isto lá está, é uma mexórdia de ideias feitas e sem qualquer sentido, porque ele aproveita a ideia imperial manuelina, que alguns historiadores têm defendido que realmente tinha esta ideia de cercar o poder mameluco do Egito para reconquistar a Terra Santa, mas depois fala, por exemplo, desta estratégia geopolítica, Claro. e que os descobrimentos obedeceram a um plano, que não obedeceram a um plano nenhum, quer dizer, houve sobretudo um grande amadorismo, até 1460 está tudo sob a alçada do infante Dom Henrique, depois é a coroa, mas que vai sempre aos apalpões, e mesmo a própria construção do Estado da Índia no século XVI é feito com uma grande dose de improviso, tal como os historiadores já mostraram. Mas enfim, ele mais à frente diz que, e cito, os historiadores oficiais não são pessoas livres. Fim de citação. É uma frase que só faz sentido a acreditar nas teorias mirabolantes de José Gomes Ferreira, de que, e volto a citar, os interesses políticos, económicos, militares, estratégicos e diplomáticos determinam muito mais o modo como escrevemos a nossa história do que a pura verdade dos factos. Fim de citação. E com tudo isto o autor só demonstra que desconhece a Academia Portuguesa, claro. onde há liberdade de estudo, liberdade de pensamento, não se condicionam os temas de análise, desde que, claro, devidamente baseados no estudo sério das fontes históricas. E desconhece até os debates internos que aí existem, porque os próprios historiadores, como é óbvio, não estão sempre de acordo entre si. Bem pelo contrário, como se percebe por debates atuais que têm ocorrido sobre temas como a escravatura, o racismo ou a criação do Museu das Descobertas em Lisboa, ou tantos outros debates académicos que não chegam à esfera pública. Centralização do poder, enfim, tudo isso, quer dizer, há realmente uma série
série de debates meramente académicos que mostra que a academia não tem um discurso único. Mas, em todo caso, o autor diz também, depois de mencionar em 2 ou 3 linhas, muito rapidamente, o papel dos portugueses na escravatura, na vertente violenta da expansão portuguesa, que, e cito, contribuímos decisivamente para o progresso do mundo, para a melhoria do bem-estar dos povos, da sua saúde e condições sanitárias, e que, e esta é uma longa citação, mas que vale a pena ser lida, se não tivéssemos combatido os muçulmanos no nosso próprio território e depois no território deles, poderíamos hoje fazer parte do Islão do Mediterrâneo Norte, dominados a partir de Casablanca ou Riad, e poderíamos nunca sequer ter sabido o que era democracia e a defesa dos direitos humanos. E ele ainda acrescenta que é tempo de voltar a glorificar os avanços decisivos que promovemos na integração do mundo. Fim de citação. Por isso é que uma das propostas do autor é a criação de um centro interpretativo da história de Portugal, onde isto tudo fosse mostrado. E aqui está, claro como água, que a visão do autor é uma visão triunfalista da história portuguesa, das glórias, dos heróis, dos grandes homens, dos grandes feitos, dos heróis escritos a ouro na história universal, expressão que aliás o autor usa. Portanto, não importa tanto a verdade dos factos, mas sim levar o passado a qualquer custo. Exatamente. O pior disto tudo é o desprezo que José Gomes Ferreira tem para com os historiadores portugueses. Ele diz que, e cito novamente, não tem havido um esforço minimamente sério para investigar muitos documentos que ainda existem, nomeadamente os que estão no Arquivo-Geral da Torre do Tombo e em muitas bibliotecas, monumentos e casas senhoriais por todo o país, e que, e cito novamente, a história oficial de Portugal, feita pela Academia, é acomodada, seguidora dos modelos e padrões importados de fora, e por isso acaba por ser mesmo inexata. Estas afirmações que acabo de ler só mostram uma ignorância enciclopédica sobre o que se produziu e se produz academicamente em Portugal, sobre as dezenas de teses de mestrado e doutoramento defendidas anualmente, sobre os estudos que estão disponíveis nas bibliotecas e muitos deles online nos repositórios das universidades. E, quando utiliza estudos de investigadores sérios, apenas escolhe a informação que quer. E a própria originalidade da obra, quer dizer, nenhum dos factos escondidos, como diz o próprio título, é novo ou original. Já foi em determinado momento debatido, discutido, dado a conhecer, claro, sempre como grande descoberta do século, e já foi sempre rebatido pelos historiadores. E a prova disso é a existência de 2 obras sobre estas mesmas temáticas que tiveram como função argumentar sobre estes factos. A primeira é uma obra de 1990-1991, de Luís de Albuquerque, Dúvidas e Certezas na História dos Descobrimentos Portugueses, e mais recentemente uma obra de 2013, e que ainda se encontra à venda, é a obra de Paulo Jorge de Sousa Pinto, Os Portugueses Descobriram a Austrália, ponto de interrogação, 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos. Estamos a falar de livros acessíveis ao grande público e que, de uma forma generalista, esclarecem os mitos, as invenções e praticamente todas as teorias que o José Gomes Ferreira nos oferece aqui remastigados. E o que ressalta é realmente este desconhecimento do que é escrito nos meios académicos, e isto deve servir sobretudo de chamada de atenção para as universidades e para os investigadores, pois efetivamente o trabalho de divulgação e a historiografia nacional é poucas vezes feito em publicações para o grande público. E isto acaba por abrir um vazio que é claramente ocupado por gente sem formação na área e que depois faz livros assim. Daí que depois, além dos tesouros dos templários e dos colombos portugueses, temos agora estas compilações de pseudofactos secretos. Claro, mas é também preciso notar que as editoras infelizmente querem este tipo de material mais sensacionalista. É preciso os leitores serem também mais exigentes com as editoras e saberem avaliar os livros e os seus autores. Quantos académicos, historiadores de renome, conseguem realmente publicar obras com esta amplitude, com esta divulgação, com esta publicidade? Enfim, nós vemos o autor agora a aparecer em todos os programas culturais a dar conta do seu livro. E na realidade este livro só tem este sucesso editorial por se tratar de uma figura relativamente pública e a quem é dada esta oportunidade, porque, como demonstramos, o trabalho sério de investigação é quase inexistente. E tivemos de ser muito seletivos para dar uma ideia geral do livro, porque muito mais haveria para dizer. E é preciso ficar bem claro que isto é uma crítica exclusivamente ao conteúdo histórico do livro. Nós não estamos a julgar o que quer que seja do trabalho jornalístico do autor, que obviamente extravasa o âmbito deste podcast. Na realidade, este livro trata de teorias, deduções, hipóteses que não podem ser comprovadas nas fontes e por isso dificilmente poderão ser comprovadas algum dia. E esta é também uma questão importante, é que por muito que mostremos os erros, os problemas deste tipo de interpretações, nunca será suficiente para quem quer acreditar nestes factos alternativos. E acima de tudo é preciso saber e reconhecer que o trabalho de investigação em história é um trabalho sério. Claro. Com metodologia científica própria, com uma teorização e uma hermenêutica próprias. E por isso não pode ser feito só olhar para mapas na internet ou seguir páginas da Wikipédia ou outras páginas da internet. É preciso uma análise cuidada, comparada das fontes históricas, coisa que o autor declaradamente não fez. Se não tem lógica que um jardineiro dê consultas de obstetrícia ou que um historiador projete a construção de uma ponte, também não se deve aceitar que alguém sem formação em história se arrogue o direito de desprezar o trabalho das pessoas formadas na área e que o fazem seriamente. Claro.
E, para concluir este episódio bastante diferente e especial que tivemos, não deixamos apenas uma sugestão de leitura, mas vamos deixar várias referências a estudos sérios, alguns dos quais fomos apontando ao longo do episódio, e que possibilitam, esses sim, um verdadeiro conhecimento da história portuguesa e da historiografia sobre este período e sobre estes assuntos. E pronto, por hoje é tudo. Esperemos que tenham gostado deste episódio, um pouco diferente desta vez, mas que realmente nós não conseguimos ficar calados perante a divulgação que é feita deste livro, que na realidade não é um bom exemplo da historiografia portuguesa atual. Dito isto, não se esqueça de nos seguir no Facebook e no Twitter, de continuar a ouvir o podcast nas várias plataformas disponíveis. Infelizmente, e por razões que nos são alheias, o Apple Podcast não está a atualizar devidamente os episódios do podcast, pelo que pedimos desculpa e estamos a tentar resolver a situação. Em qualquer caso, podem continuar-nos a ouvir no Spotify, Anchor, YouTube, entre as outras plataformas. E claro, partilhem e avaliem o podcast, tudo para nos ajudar a crescer, e podem sempre contactar-nos com sugestões em falandohistoriapodcast@gmail.com. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.